O Botafogo viveu 7 dias mágicos. Uma vitória espetacular sobre o Palmeiras no jogo de ida da Libertadores, depois uma goleada sobre o seu maior rival, o Flamengo, por 4-1 e, por fim, uma classificação extremamente dramática, mais uma vez, sobre o Palmeiras jogando no Allianz Parque. Mas parece que nem todo mundo ficou muito contente com isso, não. Eu vou falar sobre isso, obviamente, depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que já conhece meu trabalho, eu tenho certeza que você já está fazendo aí o seu dever de casa. Mas você que ainda não conhece meu trabalho, eu peço a vocês o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola. E você pode assistir conteúdos como esse aqui em primeira mão. É isso aí que você ouviu. Por apenas R$ 4,99 você tem preferência para assistir os vídeos aqui do canal do Caboclo. E muito em breve vai ter mais novidades com relação a isso aí, ao clube de membros helenos e helenas aqui do canal do Caboclo. Você também pode contribuir com o canal do Caboclo, com o crescimento do canal do Caboclo, mandando um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Se você acredita, se você gosta desse trabalho aqui. E você pode mandar por lá também sugestões, perguntas, críticas, dúvidas, o que você quiser, e eu vou ficar muito feliz em ler tudo aquilo que você escrever para mim lá no Pix, quando você mandar para mim o Pix, de qualquer valor, tá bom? Foram 7 dias espetaculares na vida dos alvinegros. Obviamente, foi talvez até agora, até o momento, a melhor semana que os alvinegros viveram. De quebra, a gente deu uma goleada espetacular em cima do nosso arquirrival e a gente parece que conseguiu exorcizar um fantasma que já vinha incomodando a gente muito tempo. Agora parece, e acredito eu, e desejo eu, que seja, né, de vez, né, que a gente tenha realmente exorcizado de vez. Porém, as reações, né, principalmente de dois canais, né, de dois tipos de mídia, na verdade, principais aqui no Brasil, causaram um pouco de estranheza. Primeiro, né, a começar pela goleada, né, que o Botafogo aplicou no Flamengo e a reação que isso gerou logo às 5 horas da manhã do dia seguinte, que eles não deram nem tempo do alvinegro ser feliz, do alvinegro poder se deleitar, né, com notícias positivas com relação ao seu time e principalmente depois de uma goleada implacável sobre o rival, que poderia ter sido o dobro, né, para dizer o mínimo, mas nós fomos, digamos assim, nem tão surpreendidos, mas nós fomos agraciados, digamos assim, com uma reportagem super investigativa do Lúcio de Castro, trazendo fatos incríveis sobre John Textor e seu lado obscuro, né? Aquilo que prometia ser uma bomba, aquilo que prometia explodir no colo dos alvinegros, que prometia acabar com toda a alegria dos alvinegros depois de uma goleada impiedosa sobre o time da casa. O que acaba acontecendo foi que nada passou de um traque. Uma pesquisa de quinta série, não é de quinta categoria, uma pesquisa de quinta série do Google, de qualquer aluno de quinta série do Google, teria sido algo muito mais bem refinado, algo que traria, pelo menos, qualquer tipo de relevância maior com relação ao investigado do Lúcio de Castro. E aí, o papel patético ficou por conta dos outros jornalistas, né? Vocês todos já sabem quem são eles, eu não vou falar, não vou ficar dando gostinho de ficar citando o nome dessa galera, mas eu vou me referir a eles como a velha guarda, né? A velha guarda. Na verdade, eu não gosto muito do termo velha guarda, porque uma das coisas que eu mais amo na vida são as velhas guardas das escolas de samba. Mas eu vou dizer aqui que são os mofadões, né? Vamos chamar de os mofados da mídia, aqueles que sentaram em cima dos seus currículos, sentaram em cima dos seus diplomas e resolveram fazer política pequena, rasteira, clubística, né, para tentar atingir um inimigo em comum. Nesse caso, o inimigo em comum era o Botafogo. Obviamente que o tiro saiu pela culatra, né, e eles conseguiram não somente tomar uma goleada, né, mas também
nesse processo todo, se o Lúcio de Castro realmente estiver certo, que as conexões do Textor são as conexões que ele diz que o Textor tem, de fato, o Flamengo é oficialmente agora um nanico do futebol brasileiro. O Palmeiras também acabou de se tornar um nanico do futebol brasileiro. Tamanho os parceiros do Textor, o pessoal que está por trás do Textor. Realmente isso torna Flamengo e Palmeiras os dois nanicos do futebol brasileiro, e o Botafogo, ao mesmo tempo, ganha a alcunha de o Malvadão. Lembra da alcunha de Malvadão que eles tinham? Pois é, eles jogaram isso pra gente, jogaram no nosso colo. Nós agora, a partir de agora, somos os malvadões. E os malvadões que fazem os adversários chorarem, né? Como foi o caso deles, espernearam, né? Passaram recibaço, começaram com um chororô, né? Que tá rolando até agora, e não há, inclusive, classificação na Libertadores, que eles classificaram também, né, para as quartas de final, que possa apagar esse episódio que até agora é entalado. E de quebra, eles também nos deram a oportunidade de discutir fair play, né, que é um tema que é muito importante e que é discutido de forma muito superficial, de forma rasa. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre fair play, sobre o que eu penso sobre o fair play no Brasil, e gostaria de convidar todos vocês a assistir esse vídeo para não precisar ficar me repetindo aqui, né? E aí, isso tudo combinado, né, com digamos assim, com reportagens, com entrevistas, né, ao vivo no UOL, com os morfadões, né, do jornalismo brasileiro, com os vampiros do jornalismo brasileiro. Vamos chamar de vampiros, eu gosto mais do termo, vampiros do jornalista brasileiro, e aí, do jornalismo brasileiro. E aí você teve ali nada de relevante, nada, é um amontoado de nada, né, digamos assim, como outros jornalistas sérios, né, da imprensa puderam observar, né, como eu vou citar aqui o nome dele, o André Fran, foi muito claro em dizer que aquilo ali não continha absolutamente nada, era um emaranhado de nadas, né? E é isso que é assim que precisa ser tratado. Tudo isso nas vésperas, né, de um confronto extremamente importante do Botafogo contra o Palmeiras. E por que o UOL reverbera, né, justamente isso? A reportagem, inclusive, do Lúcio de Castro, a investigação do Lúcio de Castro, na verdade, foi publicada no ICL, né, Notícias, o ICLS Notícias, se eu não me engano, e aí foi reverberada no UOL, mas não foi comprada pela Globo, veja bem. Isso é um detalhe muito interessante. Foi reverberada pelo UOL. Por que reverberada pelo UOL? Porque estava na véspera do jogo contra o Palmeiras. Vocês precisam entender, tá? Todo mundo aqui que está me acompanhando, os torcedores do Botafogo principalmente, a gente precisa entender o seguinte: hoje você tem dois times que mandam na Libra, tá? Que é Flamengo e Palmeiras. São rivais e disputam a primazia da Libra, disputam o poder na Libra. É Landim versus Leila. Embora na frente das câmeras eles sejam extremamente cordiais, eles já andaram se bicando várias vezes aí há tempos atrás, né, a Leila, né, dizendo que o Landim pode muito, mas não pode tudo, que ele estava acostumado a falar sozinho, que agora não é mais assim. E o Flamengo, historicamente, é o time da Globo, é o time da casa. E o Roberto Marinho era um rubro-negro fanático. Os seus filhos são rubro-negros fanáticos. Dentro da própria Rede Globo, nas redações da Rede Globo, os diretores executivos, nenhum deles faz nenhum tipo de mistério. É o time da casa. E sempre será. E quem quiser esperar que algo mude, que seja diferente disso, vai ficar esperando sentado. Isso nunca vai mudar. E o Palmeiras entra onde nesse lugar? Como a gente sabe, pelas leis da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E com isso, a Leila, né, conseguiu, né, e o ponto de virada, quando vocês percebem isso, é quando eles promovem o Leila Day, naquele fatídico dia em que o Botafogo vence o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro por 1-0, e eles fazem a promoção do Leila Day com arquivo confidencial, uma das coisas mais tristes, patéticas que a gente pôde presenciar no jornalismo brasileiro, principalmente esportivo, nos últimos tempos, né? E então a gente tem, na verdade, essas duas correlações de forças da Libra. A Leila tem o UOL à sua disposição, o Flamengo tem a Globo à sua disposição, né? Na verdade, a gente não sabe quem tem quem, mas a gente sabe que é isso.
e nada será diferente disso. O Botafogo nunca vai ter espaço nessas mídias como esses dois times têm. O Botafogo nunca vai ser positivado por essas mídias como essas duas equipes têm, porque essas se tornaram as duas equipes da casa. É uma rivalidade entre Flamengo e Palmeiras e uma rivalidade dentro da Libra. E aonde que entra o Botafogo nessa história? O Botafogo entra justamente pelo fato da gente ter a LFU, pelo fato do Botafogo ser um dos participantes da LFU, um dos clubes, na verdade, da LFU, e por causa também da correlação de forças que está prestes a ter as suas placas tectônicas alteradas. A gente vai ver uma movimentação no futebol brasileiro gigantesca nos próximos meses, digamos assim, e também nos próximos anos. E eu vou mostrar isso para vocês, como isso vai alterar demais a correlação de forças no futebol brasileiro. Mas antes disso, eu quero convidar vocês para uma viagem, tá? A gente vai fazer uma viagem no tempo, antes de mais nada, para que a gente possa entender onde nós estamos situados nesse momento e para onde nós iremos. Isso é extremamente importante. E eu vou procurar ser o mais didático aqui possível, né, com vocês, porque é extremamente importante que vocês entendam as mudanças que estão acontecendo, tá? Por mais que vocês relutem, tá? Por mais que o sentido de grandes mudanças nas nossas vidas trazem dores, né, e trazem desconforto, é extremamente importante vocês entenderem de onde nós estamos vindo, e pode parecer muito clichê, mas isso aqui não é filosofia, o que é filosofia, não é isso. Mas a gente vai acompanhar a evolução das coisas, né, para entender que momento que nós estamos e para entender também o que nos aguarda ali logo quando a gente dobrar a esquina, tá? Então eu vou botar para vocês na tela aqui o seguinte. Deixa eu selecionar aqui. Tá aqui. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, se vocês quiserem pausar, não tem problema, porque o vídeo não está ao vivo, tá? Vocês podem pausar e vocês podem refletir sobre a imagem que vocês estão vendo, tá? Se quiserem pausar agora, podem pausar, porque eu vou continuar a explicar. Essa imagem, ela reflete uma sociedade, né, que para se manter informada, e a informação, o entretenimento, ele vinha todo do mesmo lugar. Ele vinha do rádio. Isso aqui é antes da chegada da televisão, pelo menos aqui no Brasil. E você pode ver que você tem a família inteira reunida, né, no entorno do rádio ali, não somente para acompanhar notícias, mas também para ouvir as radionovelas, né, os programas de rádio, os concursos de calouros, né, do rádio. E você tinha, né, na verdade, o rádio como a peça central da casa das pessoas. Se você olhar o layout de uma casa dos anos 20, por exemplo, e dos anos 30, vocês vão ver que a casa era toda montada, mobiliada no entorno do rádio, né? Então você tinha mobília ali, você tinha cadeira, sofá, e o rádio era o rei da sala de estar das pessoas. E aí o rádio, né, obviamente que eu já dei um pulo aqui muito grande, ele é substituído pela imagem, ou seja, ele é substituído pela televisão. A televisão se torna a rainha da sala, ela substitui, né, na verdade, o rádio. Tanto é que na casa das pessoas sempre vai haver uma televisão na sala. Dificilmente hoje em dia, ainda, você entra numa casa que não tenha uma televisão ainda na sala. Umas casas mais modernas, talvez, já não tenham mais televisões na sala, né? Vocês já vão reparar que isso já pode estar acontecendo. Mas mais importante do que isso é que houve um momento, houve uma época em que também a televisão era a principal peça que reunia a família. Havia, por exemplo, um momento da família toda sentar no sofá para assistir televisão, para assistir os programas de família. Poderia ser novelas, poderiam ser os programas humorísticos, né? Tinha uma programação toda, né, feita, às vezes, para a família, num determinado horário, né, que era o horário da família. E quando a gente lembra, mais ou menos aqui, dos anos 70, dos anos 80, quem estava lá, né, para você que é mais jovem, né, para você que tem menos de 30 anos, né, é obviamente que você só ouviu falar sobre isso pelo seu pai, pelo seu avô, pelos seus tios, mas para você que é mais ou menos da minha faixa etária, vocês vão saber, vão se lembrar muito bem disso, como havia um momento em que todo mundo jantava e depois sentava na frente da televisão para assistir a televisão, quando não jantavam com a televisão ligada.
né? Isso também era um hábito muito comum. E a gente evolui para isso aqui, ó. Essa imagem aqui é uma imagem bem interessante e eu diria para vocês já ultrapassada. E vocês vão se perguntar, caramba, ultrapassada por quê? Tá todo mundo ali com algum tipo de aparelho, tá todo mundo conectado, ó. Os mais... o casal, né, que está sentado logo ao meio ali, eles estão vendo a televisão, mas os filhos já tem um com tablet, né, já tem um com um game ali na mão, o outro parece que está ouvindo música completamente desinteressado do que está acontecendo. Pois é, mas ainda você tem a família reunida, sentada ali no sofá. Isso, se vocês forem pensar, é uma cena cada vez mais rara. Pare e pensa aí você que está me vendo aqui agora. Quando foi a última vez que você se sentou com toda a sua família para assistir alguma coisa na televisão, todo mundo junto? Pode até acontecer, mas com certeza não com a mesma frequência que acontecia há 20 anos atrás, pelo menos, no começo dos anos 2000. Isso aqui é uma cena, né, que a gente pode dizer que vai do ano 2000 até 2010, mais ou menos, né? E aí, eu quero lembrar para vocês o seguinte, assistir televisão basicamente se resumia a escolher entre 6 canais, né? Vocês sempre tiveram aí a Globo, o SBT, a Band, a Manchete, né? Em alguns lugares chegava a TV Cultura, outros não, e também a Record, né? Eu tive até o cuidado de pegar as logos antigas desses canais aí. E vocês podem me fazer também um favor, um exercício, podem colocar aí nos comentários, né, quais eram os números desses canais que vocês assistiam, né? Qual era o número da Globo na sua praça, né? Porque isso dependia também do lugar do Brasil que você estava. Eu me lembro da Globo ser o canal 4, e meu avô e minha avó sempre dizerem, põe no 4, põe no canal 4, né? O SBT, se eu não me engano, era o 12, a Band era 7, né? Eu não me lembro da Manchete agora exatamente. Quem lembrar aí pode colocar aí também. Então, assim, cada canal, né, tinha seu número, né? E aí o que é mais interessante, que assim, conseguir assistir os 6 canais ou ter acesso aos 6 canais não era uma coisa tranquila, não era uma coisa fácil, né? Você se lembra o nome desse objeto aí? Escreve aí nos comentários quem se lembra o nome desses objetos aí, desse objeto que eu estou mostrando, né? De novo, quem quiser ter um tempo para escrever, dá pausa e escreve. Mas eu já vou dar a resposta logo de cara. Isso aí é uma antena UHF, né? Ela ficava no alto do telhado. No caso da casa da minha avó, ela ficava no alto do morro. Então a gente sempre tinha que pedir para alguém subir no morro toda vez que o vento balançava um pouco a antena e tirava ela do prumo, né? Isso afetava, na verdade, o sinal que a gente pegava na televisão e a antena vinha conectada por um fio, né? Aquele fio chato, preto, né? E de vez em quando a gente tinha que colocar uma outra antena em cima da televisão e um bombril em cima dessa antena também, porque a gente acreditava que melhorava o sinal, né? Então isso é uma antena UHF. Também tinha a antena VHF, né? Mas essa aqui é uma antena UHF. E depois, uma grande evolução, a gente deu um grande salto para isso aqui, ó, para antena parabólica. Antena parabólica, gente, que ela conectava você diretamente com o sinal do satélite. E isso aqui foi uma revolução, porque a gente passou a ver não somente aqueles 6 canais, mas também o canal do Boi, o canal da TV Aparecida, os canais assim completamente aleatórios. A gente começou a ver MTV. Foi no momento que a MTV entrou na casa das pessoas e mudou também a maneira como a gente consumia música, porque a gente consumia música com LP ou fita. Nesse momento, que entra na antena parabólica, a gente passa a ver música através dos videoclipes. Isso aqui também foi uma grande de uma revolução. E, obviamente, o sinal de uma antena parabólica era infinitamente melhor do que uma TV UHF, VHF. Eu me lembro que a primeira antena parabólica da minha casa, né, o meu pai comprou num consórcio. Meu pai participou de um consórcio para poder comprar uma antena parabólica. Nós fomos contemplados e aí a gente conseguia ver, a partir desse momento, uma TV muito mais nítida, com uma imagem muito melhor, naquela TV de tubo ainda, né, digamos assim. E depois da antena parabólica, a gente tem mais uma revolução, que é a chegada das TVs a cabo, como é o caso da Sky, da DirecTV, que nem existe mais a DirecTV hoje em dia no Brasil, né? Mas que você precisava comprar o equipamento, e você precisava que instalasse o equipamento na sua casa, e para você poder acessar vários canais. Então, aqui você começou a ter um pacote, né, digamos assim, de canais diferentes na sua vida, e você passou a ver
canais internacionais, inclusive, com o momento que a ESPN acontece no Brasil, a gente começa a ver Discovery, a gente começa a ver Nat Geo, a gente começa a ver muita coisa que passava lá fora e que a gente não tinha acesso aqui. Mas lembrando, tá? Isso aqui era uma coisa bem restrita, né? Era uma coisa cara. A grande massa popular do Brasil continuava lá na antena UHF, recebendo seu sinalzinho de TV aberta via antena UHF, quando a situação melhorava um pouquinho com antena parabólica, né? Então, basicamente, a gente tinha 6 empresas, 6 conglomerados de mídia mandando nas informações no Brasil e determinando a maneira que você tinha que pensar e a hora que você tinha que assistir os seus programas. Vocês vão se lembrar, futebol na televisão era sempre depois, o jogador Alex, meio-campo Alex, que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, ele sempre falava: no Brasil, tá, o pontapé inicial de uma partida só é dado depois do último beijo da novela. Então, a gente sempre teve no Brasil futebol sendo mostrado depois da novela, lá pelas 9h30 da noite. Tá? E nos finais de semana, geralmente era às 4 da tarde ou 5 da tarde no domingo. Então, a gente se acostumou a ver 2 jogos por semana. E aí acontece mais uma revolução em nossas vidas. Vocês estão acompanhando, que eu estou dando saltos aqui, e eu não estou falando nem de anos, eu não estou falando nem de décadas, eu estou falando da evolução através da tecnologia, através da maneira como a gente consome conteúdo, né? E aqui a gente tem hoje as plataformas de streaming. Obviamente que nessa tela que eu estou colocando aqui para vocês não estão todas as plataformas de streaming, mas aqui a gente tem algumas das principais, né, como o Netflix, o Prime Video da Amazon, o Max, que era o HBO Max, agora é só Max, o Disney Plus, o Globoplay, o próprio Globoplay, porque a Globo teve que se adequar, né, aos novos tempos, o Paramount também, que é importante, Apple TV, o Star Plus. Então, assim, isso aqui é a maneira como a gente consome conteúdo hoje em dia. A gente consome conteúdo de maneira extremamente segmentada. Mas mais importante do que isso, tá? Hoje, para consumir todo esse conteúdo aqui, se você quiser consumir todo esse conteúdo aqui, ele sai muito mais caro do que costumava ser naquela época que você tinha só a sua anteninha UHF. A vida era muito mais simples, como diz aquele samba, né, inesquecível, no tempo que eu não jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver. Era mais simples mesmo, eu concordo com vocês. Mas as coisas são o que elas são, tá? A roda do tempo não gira para trás. Isso é uma coisa extremamente importante. A gente, depois que inventa as coisas, a gente não pode desinventar as coisas. Elas passam a ser do jeito que elas são. E aqui você tem a evolução desse aparelhinho que você está segurando na sua mão aí para me assistir nesse momento. Se você estiver me assistindo pelo celular, vocês vão se lembrar de toda essa evolução aqui. Quais desses aparelhos aqui vocês tiveram? E olha que eu não coloquei aqui nem os tijolões da Motorola nessa imagem aqui, aqueles tijolões gigantescos nem constam aqui. Aqui, aquele primeiro pequenininho ali é aquele pequenininho da Ericsson, né? Provavelmente nem todo mundo teve, mas olha a evolução, né, do que a gente está falando, a evolução digital dos aparelhos. Você está me assistindo na tela do seu celular nesse momento e, na verdade, o que você está segurando não é um telefone. O que você está segurando aí agora é um computador. O seu celular é um computador, tá? E aqui você também tem a evolução da TV, né? Olha que interessante. Vou botar até tela cheia aqui para vocês. Olha que coisa interessante a evolução da TV dos anos 50, na verdade, para cá, né? E 2025, já estou um ano na frente, onde a gente tem a TV digital UHD com a personalização. Você personaliza a sua TV, tá? E isso tudo eu estou mostrando para quê, gente? Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Aonde que eu quero chegar, na verdade, com isso? É que a gente saiu disso aqui, tá? A gente saiu disso aqui. Nós saímos disso aqui. Vocês vão se lembrar muito bem desses tempos aqui, dos tempos áureos em que a gente levava o radinho de pilha para o estádio. Hoje em dia, se você tentar entrar com o radinho de pilha no estádio, talvez você seja barrado, porque a quantidade de gente que tacava pilha dentro do campo e acertava jogadores, machucava juiz, árbitro, né, e gandula também, não está no gibi. Então, vocês estão vendo aí como era ir ao estádio, né, nessas épocas, a tradição do radinho.
tá? E a gente evoluiu para isso aqui, gente. A gente evoluiu para isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que aquela imagem da família toda reunida, mas cada um com um aparelho diferente já estava ultrapassada? Porque é assim que as coisas são hoje em dia. Cada um no seu quarto, com o seu aparelho, assistindo cada um programa diferente. É assim que as coisas são. Mas não me peçam para dizer que eu gosto disso. Eu só estou dizendo para vocês que é assim que as coisas são. E não tem como as coisas voltarem a ser como elas eram antigamente, porque, repito, a roda do tempo não anda para trás, tá? E por mais que a gente seja relutante em aceitar essas mudanças, é assim que elas são. Eu quero lembrar você, tá, que hoje você praticamente não usa mais o seu telefone fixo, se ainda tiver telefone fixo na sua casa, você, se faz algum tipo de chamada, você faz pelo WhatsApp, tá? Eu quero lembrar você que você hoje não precisa de um aparelho para ouvir música, um CD player, uma vitrola. Você escuta música no Spotify, você não compra mais CD, você não compra mais vinil, somente colecionadores fazem isso, tá? Tá tudo dentro do seu celular. Lembra como era ser um turista, tá? Há mais ou menos 15 anos atrás. Você tinha que levar uma câmera, você levava um iPod, você levava coisas que estavam separadas. Todas elas foram reunidas no mesmo lugar, chamado hoje aparelho celular. E a gente nem fala mais telefone celular, porque você provavelmente raramente faz ligações telefônicas do seu celular. Você faz chamadas digitais através do seu WhatsApp, por exemplo. Você provavelmente recebeu uma notificação desse vídeo aqui no seu WhatsApp. Alguém pode ter compartilhado com você. Eu, por exemplo, eu compartilho com muita gente. Né? Você recebe pelo WhatsApp, você acessa esse conteúdo pelo WhatsApp. E aonde que você está assistindo esse conteúdo nesse momento? Qual o nome dessa plataforma aqui que eu estou? Isso aqui é o canal do Caboclo, tá? Beleza. Mas qual o nome dessa plataforma que eu estou aqui inserido, que eu estou falando? Isso aqui é o YouTube. E o que é o YouTube, afinal de contas? Tá? O YouTube é a maior plataforma de conteúdo, a maior plataforma de vídeos do mundo, tá? Disparado. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando do valor de mercado de uma empresa que hoje vale 350 bilhões de dólares, tá? Esse é o tamanho do YouTube. Tá? Só de vendas de anúncios, né, no último ano, o YouTube faturou 31,5 bilhões de dólares. Tá? E o YouTube, ele pertence a uma outra empresa, a Alphabet, na verdade. Tá? Então, tem muita gente que acredita que se o YouTube fosse uma empresa independente, ele valeria até mais do que esses 350 bilhões de dólares. Ele poderia estar valendo hoje na casa dos 500 bilhões de dólares. Então, percebam o tamanho de uma empresa, né, como o YouTube. Tá? E por que eu estou falando do YouTube? Eu estou falando do YouTube por causa disso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Vou colocar na tela, só um minutinho. Eu estou falando disso aqui. Ó. YouTube entra na briga e pode dividir o Brasileirão com a Record. A Record, tá, talvez hoje, seja a segunda maior empresa de televisão do Brasil. Eu digo televisão, tá? Talvez seja a segunda em termos de alcance, tamanho, talvez hoje seja a segunda maior. E a Record quer adquirir os direitos de transmissão dos times da LFU, né, do bloco da LFU. Só que o YouTube também quer. O YouTube também vai entrar na briga. E eu vou ler aqui um pedaço da reportagem para vocês, tá? Porque isso aqui é do dia 21 de agosto de 2024, ou seja, isso é muito recente. É muito recente. Tá? O YouTube está disposto a entrar na briga pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A ideia é fechar com a LFU, Liga Forte União, e exibir um jogo por rodada. A marca quer repetir o sucesso com o Campeonato Paulista. A LFU, que reúne times como Corinthians, Cruzeiro e Botafogo, trabalhar numa divisão de direitos. As informações são da Folha de São Paulo. A Record está com sua proposta. A Record está com sua proposta na mesa e espera um aceno positivo para a assinatura do contrato. Caso sim da LFU seja anunciado, para ambos os veículos, será a manutenção de uma parceria vista no Paulistão. Agora vem uma coisa interessante, tá? Olha só.
A Globo, sempre cogitada em negociações do gênero, né, aparentemente está fora do páreo por conta do acordo de exclusividade com a Libra, bloco comercial formado por Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo e mais. Qual a proposta do YouTube pelo Brasileirão? O site de vídeos pretende desembolsar 230 milhões anuais, somando as variáveis de metas para 3 anos de contrato de 25 até 27. A LFU busca parceiros para um acordo de 5 anos. Ainda de acordo com a reportagem, o YouTube quer colocar as partidas, caso consiga o contrato, com imagens de graça na Cazé TV, com quem já tem uma parceria de bons resultados no Paulistão. A LFU quer seus jogos na abertura de cada rodada da principal competição do país. Agora vem uma coisa extremamente importante, gente. Nas noites de quarta-feira, às 19h30, e aos sábados, às 16h. O que você achou? Né? Ele pergunta aqui. E por que na Cazé TV? A gente precisa entender uma coisa que é extremamente importante, gente. Que é o seguinte. O YouTube, ele não é um canal. O YouTube, ele é, como eu falei, uma plataforma. Eu aqui, o canal do Caboclo, eu sou um canal dentro do YouTube. E se eu quiser transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro, eu vou precisar comprar, pagar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para transmitir no canal do Caboclo, né? Obviamente que eu estou dando só um exemplo aqui. E por que eles vão distribuir via Cazé TV, né? Era isso que eu estava mostrando para vocês aqui. Porque a Cazé TV, nos últimos tempos, cresceu demais, tá? Esse aqui é o Cazé, todo mundo já conhece o Casimiro, né? Um grande influenciador, um cara que tem o dom da palavra. E recentemente, além do Campeonato Paulista citado na reportagem, eles também transmitiram a Eurocopa 2024 e também deixa eu me tirar da tela aqui que está atrapalhando aqui a visão de vocês. E também transmitiram as Olimpíadas de Paris, tá? Isso é a força da Cazé TV. Então vamos entender quem que é, né, essa Cazé TV, por que ela é tão forte, por que ela está transmitindo tanta coisa assim, né? O que existe de tão especial nessa tal de Cazé TV. Olha isso aqui que interessante, ó. General Atlantic e XP compram fatia da Live Mode, dona da Cazé TV. Isso aqui é uma reportagem do dia 23 de abril de 2024, tá? Assinada pelo André Jankowski. A Live Mode, uma agência de esportes e de mídia, que tem a Cazé TV. Deixa eu colocar uma letra maior aqui para todo mundo poder enxergar dessa maneira, fica bom para todo mundo aqui. Vamos lá, acho que agora tá legal. A Live Mode, uma agência de esportes e de mídia que tem a Cazé TV como um dos seus principais negócios, acaba de anunciar a venda de uma fatia minoritária relevante para a General Atlantic e um fundo de private equity da XP Asset. A empresa não divulgou valores de sua primeira captação, nem o percentual que cada investidor terá no negócio, mas a General Atlantic liderou o aporte, a XP fez o investimento por meio de seu fundo 2. A Live Mode quer seguir os passos de empresas como Liberty Media, dona da Fórmula 1 e da MotoGP, e da Endeavor, que comprou o UFC e o WWE, que conseguiram rejuvenescer suas audiências e assim voltaram a crescer sua receita publicitária. Percebam como isso é importante. A Live Mode vai usar os recursos para adquirir participações em ligas de futebol e de esportes olímpicos, além de investir em esportes emergentes e em internacionalização. Isso aqui é a cereja do bolo, tá? Sempre crescemos com o capital dos sócios e somos rentáveis desde o dia zero, mas esse investimento vai ser relevante para acelerarmos todas essas vias de crescimento. O sócio da Live Mode, Leonardo Lance César, disse ao Brasil Journal, tá? A Live Mode foi fundada em 2017 por Sérgio Lopes e Edgar Diniz, que também foram os criadores do antigo canal Esporte Interativo, vendido para Turner em 2015. César, outro fundador do Esporte Interativo e que ficou no negócio até 2018, tornou-se sócio da Live Mode em 2023 após 4 anos na Meta. A ideia dos sócios foi criar um hub de soluções para que clubes, ligas e federações pudessem transmitir conteúdos mais robustos nas mídias digitais e no streaming, além de melhorar sua distribuição e monetização. A primeira transmissão feita pela Live Mode foi a Copa do Nordeste. Depois aqui vai falando sobre a história da Live Mode. Olha que interessante isso aqui, ó. A companhia foi procurada pela FIFA
para criar um modelo de streaming para a transmissão da Copa do Mundo. A Globo, detentora dos direitos do Brasil, havia aberto mão da exclusividade na internet para reduzir seu investimento. Enquanto a Federação Internacional de Futebol gostaria de ter um negócio próprio de streaming, a Live Mode achou que não seria uma boa ideia. Afinal, quem iria pagar para assistir algo que já estava sendo distribuído gratuitamente pela Globo? Aí que vem a coisa, agora vem o pulo do gato. Aí entra o Cazé. Daí surgiu a ideia de criar um canal de streaming em parceria com Casimiro Miguel, que já havia se tornado um dos influenciadores mais populares do Brasil e tinha transmitido em parceria com a Live Mode alguns jogos do Campeonato Brasileiro. A Cazé TV nasceu com a intenção de realizar uma cobertura diferente daquela vista na TV aberta. Resultado, a audiência disparou. A Cazé TV chegou a atingir 8 milhões de aparelhos conectados em um único jogo no Brasil. Desde então, a Cazé TV já transmitiu eventos como o Campeonato Paulista, os Jogos Pan-Americanos, a Copa do Mundo Feminina e já se prepara, obviamente a reportagem foi feita antes das Olimpíadas, para transmitir as Olimpíadas de Paris e a Eurocopa. A Cazé TV surgiu para resolver um problema e se tornou um negócio, mas temos outras avenidas de crescimento, disse César. Não temos a obrigação de usar a Cazé TV com os nossos parceiros. Ele usa o exemplo com a própria FIFA. A Live Mode foi anunciada como agência exclusiva da federação para comercializar os direitos da Copa do Mundo de 2026. Vamos atrás do que for melhor para o nosso cliente. Além disso, a Live Mode tem sido uma das principais apoiadoras da Liga Forte União, um dos grupos que disputam a construção de uma nova liga para o futebol brasileiro. Para essa nova fase, a Live Mode está prestes a inaugurar um hub de produção no Rio de Janeiro, com 3 estúdios, 5 cabines de narração e capacidade para produzir conteúdo 24 horas por dia. A gente vê muita oportunidade no esporte e a audiência está mais sofisticada. Ela quer consumir coisas diferentes do tradicional, disse César. A Live Mode teve assessoria jurídica da BZCP Advogados. Do lado comprador, General Atlantic e de XP foram assessorados por Pinheiro Neto e Matos Filhos, respectivamente. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: sejam bem-vindos ao futuro. Como a gente se adaptou a todas as mudanças que eu mostrei anteriormente para vocês aqui, a gente vai se adaptar também a essas mudanças. E isso aqui é extremamente importante, porque isso aqui muda completamente as placas tectônicas do futebol brasileiro. Antigamente, os clubes ficavam na mão de uma emissora, que era monopolista, que detinha, né, todo o poder de dizer quem ia jogar, a que horas, quem teria muito mais visibilidade e quem que teria, né, as notícias favoráveis e as notícias contrárias. A própria razão de haver tantos canais dedicados, por exemplo, ao Botafogo e a sua pioneira, a Rádio Botafogo, foi motivada justamente por esse monopólio, né, de apenas uma emissora. Essa uma emissora que durante anos a fio deteve também a dívida dos clubes. E essa emissora que, ao deter a dívida dos clubes, fez com que um clube, o clube da casa, fosse muito mais remunerado, mas às vezes 5, 6 vezes mais remunerado do que todos os pares. Como se todo mundo disputasse um campeonato, né, para apenas ser sparring, para apenas ser coadjuvante do time da casa, do time do Flamengo. E aí, meus amigos, a história do fair play muda completamente. Porque essa emissora, ela que detinha, né, digamos assim, o monopólio do futebol brasileiro, ela confinava o futebol brasileiro, né, ao público brasileiro. Tanto é que os valores de transmissão arrecadados, né, para transmissões internacionais, para venda de direitos internacionais, é pífio, né? É só para inglês ver. E por que ela fazia isso? Por que confinar? Porque quando você confina, você pode determinar qual é o público que vai te assistir. E dentro desse confinamento, né, eles conseguiram congelar, digamos assim, a audiência entre os torcedores. Por isso que vocês sempre veem pesquisas, né, de tamanhos de torcida sendo feitas no Brasil. Por que isso é relevante? Né? Não deveria ser. É relevante porque no momento de dividir
o bolo, né, um dos critérios era tamanho da torcida e tamanho de audiência, que nem era assim tão discrepante para justificar a discrepância na divisão das receitas. Mas eles fizeram dessa forma para que um clube, apenas um clube, se beneficiasse muito, para que todos os clubes tivessem suas receitas sempre extremamente limitadas e que para que eles pudessem competir com o time da casa, eles precisavam se endividar cada vez mais. E aí, na hora de celebrar novos contratos, as dívidas já estavam duplicadas, triplicadas, eles eram obrigados a aceitar condições cada vez mais desfavoráveis. Foi assim que se construiu, né, essa distorção no futebol brasileiro, de 2, 3 clubes, né, ficarem com praticamente 60% ou mais, né, das receitas, né, de direitos de transmissão. A partir do momento que se cria um outro bloco, a LFU, e esse bloco passa a rivalizar com o bloco de lá, com a Libra, e esse bloco agora pode determinar a que horas seus jogos vão passar, em quais dias seus jogos vão passar. E agora o mais importante, eles não vão ficar limitados ao público nacional, porque a internacionalização, para eles, é chave para que eles possam conseguir expandir e possam conseguir arrecadar, mas muito, muito além da capacidade, por exemplo, que uma Globo tem de cobrir o território brasileiro. Porque qual é o limite do YouTube? O YouTube está no mundo inteiro. Aqui no Brasil, você provavelmente vai ver o Campeonato Brasileiro na Cazé TV e na Record. Você pode não gostar da Cazé TV. Eu entendo isso do fundo do meu coração. Mas vocês precisam entender uma coisa. Não adianta vocês quererem gostar de uma emissora que sempre transmitiu para vocês um campeonato sempre enviesado para que o time da casa sempre vencesse. Não adianta a gente sempre esperar do velho aquilo que o velho nunca nos entregou. A partir de agora, os interesses da imagem dos clubes passam a ser defendidos por uma outra linguagem. Agora a gente provavelmente vai ver, a partir do momento que a Record entrar no futebol brasileiro, jornalistas sendo contratados para trabalhar na Record, e você pode ter certeza que o discurso, a maneira como eles vão falar dos clubes, no caso, que pertencem ao contrato dessa sociedade entre a Record e a LFU, vai ser uma visão muito mais favorável. A cobertura desses clubes vai ser muito mais favorável. Mas eu quero lembrar uma coisa, quando entra no YouTube, que é o mais importante, vocês já devem saber que o Botafogo já transmite os jogos do seu mando para fora do Brasil. O Botafogo já está à frente. O Botafogo já tem feito a transmissão no canal do Botafogo, na Botafogo TV, com narração em inglês, com o nosso querido Rob Porto. Nada impede que outros canais, que a Cazé TV da Inglaterra, por exemplo, compre os direitos e transmita os jogos do Campeonato Brasileiro lá, coisa que a Libra não vai fazer. Então, a LFU está saindo na frente. E a gente pode ver o Campeonato Brasileiro, de repente, sendo transmitido na China. E para que isso aconteça, a grade horária precisa ser muito bem calculada para bater com o fuso horário de lá. Eu me lembro do Depp comentando que quando ele morou em Portugal em 2008, ele não conseguia acompanhar o Botafogo. Ele ficou 1 ano sem acompanhar o Botafogo. Isso aconteceu comigo também em 2010 e 2011, quando eu morei na Inglaterra. Para conseguir assistir qualquer coisa do Botafogo, eu tinha que cortar um dobrado. Eu tinha que, inclusive, usar métodos nem tão republicanos assim, que eu não vou nem dizer aqui quais são, para conseguir assistir jogos do Botafogo, às vezes, às 2 da manhã, tendo que trabalhar no dia seguinte, às 8. Então, a grade horária da monopolista Globo, que sempre tomou conta do futebol brasileiro, ela foi feita de propósito para que o futebol brasileiro ficasse confinado no Brasil. Com a chegada do YouTube, isso muda radicalmente. Radicalmente. Eu peço a vocês o seguinte: não tenham medo do que está por vir. Pelo contrário, é justamente o imprevisível, é justamente um mundo que se abre diante de nós agora,
que nos coloca numa situação, numa posição extremamente favorável em termos de mercado. É a soberba, tá, que vai matar o negócio, o modelo de negócio dos clubes da Libra, que sempre se acharam autossuficientes e super hiperpoderosos a ponto de não querer nem, inclusive, dividir as migalhas que caíam de sua mesa com o restante dos clubes. Pois eles ficarão a ver navio, ficarão restritos ao Brasil. Para quem ainda está na Libra, né, pegando o restinho, o que sobra da mesa, né, de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, principalmente, muito em breve vai começar a perceber que é desvantajoso estar ali e será muito mais vantajoso estar na LFU. E é isso que pode acelerar a criação da Liga no Brasil e que pode, pelo menos, gerar uma mesa de negociações onde ninguém vai falar mais alto do que ninguém. E a gente vai estar muito cacifado para poder mostrar para o lado de lá que, se eles não quiserem fechar com a gente, não tem problema, porque a gente já vai estar muito, mas muito à frente deles em mercados que eles nem sonham chegar. É esperar para ver, está acontecendo, não depende do texto, não adianta tentar fuzilar o texto do jeito que eles estão fazendo, porque se não for o texto, vai ser com outro, vão chegar outros, e as SAFs, na verdade, vão começar a entender isso, porque a gestão das SAFs, teoricamente, são gestões mais profissionais e mais antenadas com tudo que está acontecendo de novo no mundo. Então, para você aí, gremista, para você, atleticano, né, eu já faço um convite. Conversem entre vocês, com seus torcedores, e comece a questionar os seus gestores. Perguntem para eles se está favorável ficar na Libra, se não seria mais negócio, né, juntarmos forças nesse momento na LFU, porque o mundo e o céu para a gente é o limite. Se você gostou desse conteúdo, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos que uma latinha de Coca-Cola, e receba conteúdos como esse aqui em primeira mão. Você também pode fortalecer o canal do Caboclo enviando um pix para canaldocaboclo@gmail.com, mandando suas dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, e eu ficarei muito feliz de lê-los aqui ao vivo. Muito obrigado, você já sabe, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.